Filme de guerra já é bom, imagina se for dirigido por um veterano das tropas especiais Navy SEALs americano, pois está chegando às telas um filme com essa pegada. E já está sendo considerado um dos melhores filmes de guerra dos últimos tempos. Confira hoje aqui no Viagem na História. O veterano em questão é Rey Mendonça, que passou 16 anos servindo com os Navy SEALs, recebendo uma Silver Star, uma medalha, pelo seu heroísmo durante a chamada Guerra contra o Terror. Em sua carreira pós-militar, ele ajudou Hollywood a apresentar um retrato mais preciso dos militares, trabalhando como consultor em filmes como Lone Survivor, O Último Herói, e séries como The Terminal List. Ele até emprestou seu treinamento SEAL para aparecer na tela como um membro do time 5 no filme Ato de Valor, de 2012, um dos melhores filmes de ação da década passada. Agora, o trabalho mais recente de Mendonça é uma releitura inovadora de uma de suas próprias histórias, ou seja, é a vida dele que está representada na tela, desta vez sobre uma missão de vigilância durante a Guerra do Iraque. Essa é a premissa do filme Warfare, Tempo de Guerra, onde Mendonça divide as funções de roteirista e diretor com Alex Garland, este já conceituado dentro de Hollywood, tendo dirigido filmes como Guerra Civil, a ficção científica Ex Machina e Extinção. Neste novo filme, Tempo de Guerra, co-dirigido pelos dois, acompanhamos uma equipe dos SEALs entrincheirada em uma casa iraquiana e tudo se passa em tempo real, contando a história daquele dia a partir das memórias dos militares envolvidos, especialmente Rey Mendonça, ou seja, o filme é autobiográfico. Os dois se conheceram quando Mendonça trabalhava como supervisor militar na produção do filme Guerra Civil, que Garland dirigia. E foi exatamente da conversa entre os dois no set da produção Guerra Civil que nasceu a ideia deste filme, Tempo de Guerra, quando Mendonça narrou suas histórias de guerra, de um veterano de guerra, para Garland. Logo brotou a ideia de fazerem um roteiro e trabalharem juntos neste filme, que agora chega às telas. Na história, uma unidade americana com 2 batedores iraquianos se move sob o manto da escuridão para uma área residencial da província de Ramadi em 2006. Ocupando então 2 apartamentos e ordenando que os ocupantes civis, aterrorizados, fiquem em um quarto e quietos, enquanto eles abrem um buraco discreto na parede e montam uma posição de vigilância de atiradores de elite para dar cobertura a uma operação de tropas terrestres. A equipe de 6 homens fica então um longo período simplesmente quietos, como toda ação de atirador de elite exige. Mas a tensão vai crescendo aos poucos. Os insurgentes estão por perto e a unidade está em perigo. Como eu disse, tudo é baseado no que realmente aconteceu, um episódio da Guerra do Iraque. E o filme é uma representação eficaz e visceral de como é um combate moderno. Depois dessa preparação silenciosa, o inferno finalmente acontece. E os companheiros de pelotão vivem momentos realmente horripilantes. O filme mostra que não importa o quão bem treinado e habilidoso você esteja, não há como controlar o caos de uma emboscada armada ou sua reação a uma explosão próxima. A ideia da produção é essa, colocar você no lugar desses soldados, da melhor forma que um filme pode. E nesse sentido, Tempo de Guerra tem um impacto impressionante. A história é contada em tempo real, ou seja, a duração do filme é a duração da ação, ambientada em um único prédio. E essa atmosfera de estremecer os nervos é intensificada pelo design de som do filme, que é desprovido de qualquer trilha sonora. O som é exatamente o do combate, selvagem e surreal. Where are you guys? Look for the blood and the smoke. Multiple bad guys trying to get to our position. Inbound! Tempo de Guerra é o tipo de filme em que você fica sentado prendendo a respiração, tenso,
por boa parte do tempo de execução do filme, que tem 1h34. O que significa que os raros momentos de alívio cômico têm um impacto ainda maior, graças a essa necessária liberação de tensão. Este filme, Warfare, Tempo de Guerra, como que encerra uma onda de filmes de guerra que surgiram nos últimos 20 anos. E eu cito aqui alguns como Guerra ao Terror, American Sniper, Zona Verde e Castelos de Areia, Sandcastle. Filmes que retrataram o combate da guerra no Iraque, alguns com mais, outros com menos sucesso. E essa onda teve seu início num filme da década de 1990, mas até hoje considerado um dos melhores filmes de guerra dos últimos 30, 40 anos, que é O Falcão Negro em Perigo, com o qual vocês vão identificar em tempos de guerra alguns paralelos. E como o último filme deste ciclo, as críticas primeiras são excelentes, principalmente de veteranos que estiveram nestes combates. Vejam alguns destes comentários. O veterano Perry Reminoff foi uma das primeiras pessoas que assistiu ao filme, a convite da produção do mesmo. E ele disse: totalmente impressionado com o tempo de guerra. Sem dúvida, um dos filmes de guerra mais envolventes e viscerais que já vi. E também um que menos romantiza a guerra. Cativante desde o momento em que começa, Tempo de Guerra coloca o espectador bem no meio de uma missão que deu errado. É uma produção impressionante. Já um outro veterano, Drew Taylor, disse que Tempo de Guerra é quase insuportavelmente tenso. Um filme de combate em que você está lá, livre de quase todos os enfeites que um filme possa ter. Eric Davis, crítico de cinema nos Estados Unidos e também veterano de guerra, disse que, em Tempo de Guerra, Alex Garland e Ray Mendonça produzem um filme definitivamente mais intenso que assisti este ano, incrivelmente envolvente em sua abordagem, pela qual somos lançados em uma situação impossível com soldados presos dentro de uma casa sob ataque. Outro crítico de cinema, Matt Neglia, disse que Tempo de Guerra empurra os espectadores diretamente para o coração do combate, proporcionando uma experiência intensa em tempo real, que poucos filmes podem igualar em termos de imersão total. Com essas críticas nos despertando o interesse, resta aguardar a estreia de Tempo de Guerra nos cinemas do Brasil, que está programado para a segunda quinzena do mês de abril de 2025. Não perca! On my count. 1, 2, 3. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, dê um like. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de deixar o seu comentário ao final. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.